eu agradeço muito aqui ao ministro Gilmar Mendes, que nos deu essa confissão de bandeja, dizendo que os bancos não estão cumprindo, pelo menos em parte, a Magnitsky. Certamente, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos vai achar essa informação muito interessante. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. E qual é a realidade? Qual é a realidade que a velha mídia não consegue reportar? A realidade é que já está ruim e vai piorar para os violadores de direitos humanos do Supremo Tribunal Federal. Mas não só para eles. Como eu venho dizendo aqui, cumprimento de sanção é uma questão de quando, não de se. E ai de quem não cumprir. E antes de eu comentar, vamos ver o que o próprio, já que eu falei tanto nele, vamos ver o que o próprio Gilmar Mendes está falando sobre isso. Agora sobre as sanções aplicadas pelos Estados Unidos a autoridades brasileiras, e há uns dias falou também sobre uma possível lei anti-embargo, algo assim. A minha pergunta é, enquanto não existe essa legislação, o que os bancos do Brasil podem fazer, aqueles cujas pessoas que foram sancionadas têm contas? Não, até aqui os bancos têm interpretado que as sanções não são extensíveis ou aplicáveis. É esse o entendimento. Nós tivemos também uma manifestação no Supremo da lavra do ministro Flávio Dino, naquele caso envolvendo a questão da mineração, Mariana, em que ele balizou que essas decisões tomadas por autoridades estrangeiras precisam de ser validadas por autoridade judicial brasileira. Em suma, são questões que certamente podem vir a ser discutidas no futuro. Eu agradeço aqui, Gilmar Mendes, a confissão de que os bancos brasileiros estão, até o presente momento, deixando de aplicar a lei Magnitsky na sua plenitude, por interpretarem que as sanções não são aplicáveis ao Brasil. E isso é engraçado, porque uma vez que tem operações nos Estados Unidos e estão debaixo da jurisdição americana, esses bancos são sim tratados pela lei Magnitsky como U.S. persons e, portanto, devem cumprir todas as sanções aplicáveis e aplicadas pelo OFAC. Mas eu sei que tem muita gente com Paulo Figueiredo Derangement Syndrome. Se eu falar, tem gente que vai escolher não acreditar. Então eu vou deixar alguém falar por mim. Por isso, eu vou ler aqui a carta que o congressista do partido do Donald Trump, o Partido Republicano, enviou ontem, e que se tornou pública hoje, ao secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. E essa carta se tornou pública hoje e realmente é impressionante. Diz, está aqui assinada pelo Congresso dos Estados Unidos, Câmara dos Representantes, 1º de outubro de 2025, a honorável Scott Bessent, secretário do Tesouro, a honorável Badray Smith, diretor do OFAC. Prezado secretário Bessent e diretor Smith, como membro do Congresso, escrevo para expressar séria preocupação e solicitar esclarecimentos sobre recentes sanções impostas pelo Global Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Essa designação, anunciada pelo OFAC em 30 de julho de 2025, é inédita na política externa dos Estados Unidos. Nunca antes um juiz em exercício da mais alta corte de uma nação estrangeira havia sido sancionado sob essas autoridades. A base para a designação, graves violações de direitos humanos internacionalmente reconhecidos, incluindo a supressão de liberdade de expressão e do devido processo, levanta questões fundamentais sobre o Estado de Direito e a governança no Brasil. Ao mesmo tempo, a presença contínua de um indivíduo sancionado em posição tão alta de autoridade judicial cria riscos de conformidade para cidadãos e instituições dos Estados Unidos que operam em um dos maiores mercados emergentes para investimento americano. Prestem atenção. Esta questão tem implicações diretas para proteção de investidores, especialmente para fundos dos Estados Unidos,
com exposições a ações, instrumentos de dívida e entidades reguladas no Brasil, cumprimento da política de sanções, dada a possibilidade de exposição indireta através de processos judiciais ou regulatórios brasileiros, e estabilidade financeira, visto que o Brasil continua sendo um componente-chave dos mercados de capitais globais. Fala, amigos do canal! Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. À luz dessas preocupações, solicito respeitosamente que o Departamento e o OFAC forneçam respostas às seguintes questões. 1. Obrigação de conformidade. Quais obrigações específicas se aplicam a instituições financeiras, fundos e gestores de ativos dos Estados Unidos quando um juiz sancionado permanece ativo no Supremo Tribunal Federal do Brasil? 2. Exposição indireta. Como o OFAC avalia e mitiga a exposição indireta quando decisões judiciais, ações regulatórias ou transações supervisionadas envolvem o ministro Alexandre de Moraes? 3. Mecanismos de aplicação. Quais medidas serão tomadas para garantir que os cidadãos dos Estados Unidos não se tornem inadvertidamente não conformes quando decisões legais brasileiras têm a autoridade de um indivíduo sancionado? 4. Coordenação interagências. Em que medida o Tesouro está coordenando com a SEC, e aqui a coisa fica muito séria, a gente está falando do Security Exchange Commission, é a CVM americana, que trata das ações do mercado de capitais, o Federal Reserve, ou o FSOC, para avaliar os riscos sistêmicos para os mercados dos Estados Unidos decorrentes dessa sanção sem precedentes. 5. Orientação internacional. O OFAC emitirá uma orientação para governos aliados, organismos multilaterais como o FATF, o IOSCO ou partes interessadas do setor privado para reforçar padrões globais de conformidade nessa situação extraordinária? Que diz assim: a sanção de um ministro do Supremo Tribunal Federal sobre as autoridades do Global Magnitsky não tem precedentes. Suas implicações vão muito além do Brasil, afetando diretamente investidores dos Estados Unidos, regimes de conformidade e a credibilidade da governança financeira internacional. Orientação clara e detalhada de seus escritórios, portanto, é essencial. Agradeço a sua imediata atenção a este assunto. Aguardo a sua resposta rápida e abrangente. Semper Fi, que é o lema dos Marines, Semper Fidelis. Rich McCormick, membro do Congresso. Então veja, Gilmar, não somente não tem essa história de que os Estados Unidos estão recuando, como também nós temos esse novo desenvolvimento relacionado aos bancos que estão achando que não tem ninguém vendo o que eles estão fazendo. O que o Rick McCormick pediu é simples. Já que os bancos brasileiros estão interpretando de forma alucinada a Lei Magnitsky, eu peço ao Departamento do Tesouro que cite especificamente as obrigações que eles devem cumprir. Então, eu agradeço muito aqui ao ministro Gilmar Mendes, que nos deu essa confissão de bandeja, dizendo que os bancos não estão cumprindo, pelo menos em parte, a Magnitsky. Certamente, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos vai achar essa informação muito interessante. Agora, se eu fosse da Faria Lima, e eu tenho falado isso, eu estaria de olho. Não somente pelas multas bilionárias que nós já citamos como sendo possíveis e prováveis aos que descumprirem a Magnitsky, mas também porque, se ficar provado, e o Gilmar Mendes está fazendo isso por nós, obrigado, que os bancos estão deliberadamente descumprindo as sanções americanas para proteger um violador de direitos humanos, aí as sanções secundárias podem não ser mais somente contra o BTG, o Itaú, o Banco do Brasil, mas também contra os CEOs e os demais tomadores de decisão. A pergunta que fica, portanto, é a seguinte: até onde a Faria Lima e os seus integrantes estão dispostos a ir para defender Alexandre, em breve Gilmar? Será que eles estão mesmo dispostos a enfrentar as sanções secundárias por causa deles? Veremos. O que eu sei é o seguinte: toda essa movimentação do Supremo para tentar escapar, meio que um pouco
das sanções mostra que eles estão desesperados. Reparem que nós nunca mais tivemos efetivamente piadas sobre Magnitsky, que ninguém mais brinca dizendo, fazendo aposta para saber quem vai perder o visto primeiro, até porque todos eles perderam. E eu posso dizer que os tempos mudaram muito. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.